É tempo de prestarmos atenção ao que está acontecendo. Existem os pregadores do Evangelho da Salvação, sim. E existem os pregadores do Evangelho da Condenação, sim. É obrigação, tem que ser preocupação, questão de honra, lutarmos contra nossas vontades, nossos desejos pecaminosos, que são salvos pela graça, que não tem que guardar mandamento, e não somos salvos pela graça, está escrito. Aqueles que não andam segundo a carne são aqueles que já andam segundo o Espírito. Se nós ainda estamos andando segundo a carne, nós não podemos falar, eu sou salvo pela graça. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é tempo de prestarmos atenção ao que está acontecendo ao nosso derredor, porque a palavra revelada para todos nós é que no dia do julgamento, Jesus Cristo já tem nos dito que naquele grande dia ninguém vai poder falar: ah, Senhor, eu segui errado porque ninguém me pregou, ninguém me ensinou. Existem os pregadores do Evangelho da Salvação, sim. E existem os pregadores do Evangelho da Condenação, sim. Ainda que os pregadores do Evangelho da Condenação, do Evangelho da mentira, do Evangelho do engano, do Evangelho da perdição, do Evangelho de trevas, está em uma quantidade bem maior, a quantidade assustadora. Porém, a quantidade dos que pregam o Evangelho da verdade, da luz, o Evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro, são pouquíssimos. Mas, aonde tem um falso profeta, é porque tem um profeta verdadeiro. Porque Deus criou todas as coisas nessas modalidades. Tem o dia e tem a noite. Tem o bem e tem o mal. Tem o doce e tem o amargo. Tem o frio e tem o calor. E assim sucessivamente. Também não falta dentro da doutrina que é para a salvação aqueles que doutrinam para a perdição. Nós estamos na iminência de vivermos culturalmente, nada se pode falar contra a cultura do Brasil, nada contra quanto cultura, há uma Semana Santa, há uma Quinta-feira Santa, há uma Sexta-feira Santa, nada contra. Porém, em se tratando de Evangelho, em se tratando da Palavra de Deus, para aqueles que querem saber realmente qual é o caminho a seguir, prestai-vos atenção, não estou falando qual a igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de doutrinas, eu estou falando da palavra da verdade e da palavra da mentira, porque aqueles que querem vivenciar o Santo Evangelho, a santa e bendita palavra de Nossa Majestade, Deus dos deuses, Senhor Deus de todos os espíritos, dono de todas as almas, Jeová Deus, assim como a doutrina do nosso Rei Jesus, aquele a quem assim Nossa Majestade, Jeová Deus, justamente, necessariamente nos tem criado, aqueles que querem vivenciar
não pode deixar a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras para tomar para si, para adotar para si doutrinas extra-bíblicas. Porque aí está batendo a porta a condenação das almas. Há 2018 anos, Jesus Cristo profetizou que aquele mundo estava vivendo no maligno. Há 2018 anos, Jesus profetizou que antes da vinda dele surgiria multidões de falsos profetas. E quando um dos apóstolos perguntava a Jesus Cristo como é que eles iriam saber, ou como nós iríamos saber, como nós poderíamos identificar um falso profeta, Jesus Cristo diz: pelas obras os conhecereis. Então, amados, nós estamos a vivenciar nesses dias uma doutrina, uma cultura que não é bíblica, que não está embasado dentro da palavra de Deus como a doutrina santa. Pelo contrário, a Bíblia reprova quanto santa palavra, quanto santa lei, quanto santa doutrina, todos os procedimentos que vêm se registrando em um evangelho anátema, em um evangelho para Deus, um evangelho imundo, porque está impregnado de doutrinas, de demônios, cultos de demônios, idolatrias. E é por isso que nós estamos, mais uma vez, trazendo em pauta, trazendo à tona, trazendo aos ouvidos dos amados irmãos a palavra de Deus como é, para que os irmãos vejam que distância estão esses momentos que nós vamos passar a viver. E tem muitos evangélicos praticando as obras da idolatria, as obras das abominações, das imundícias de um evangelho disfarçado. Nós já mostramos aqui vários sinais, vários comportamentos, várias atitudes, várias ações de um grupo evangélico que prega, que traz o nome de Jesus Cristo de uma maneira irreverente, de uma maneira irrespeitosa, desrespeitosa, de uma maneira atrevida, preconceituosa, arrogante, chegando ao ponto de usurpar a glória do Rei Jesus. E tudo isso parece que está passando desapercebidamente. Desapercebidamente para aqueles que dormem, para aqueles que não estão vigiando, para aqueles que não estão buscando se apegar à verdade divina e desprezar, ou seja, desligar-se do amor às coisas do mundo. Tem um evangelho que estão pregando, que está de braços abertos, que está lado a lado com o mundão, que está fazendo a vontade do mundo. E muitas das vezes nós não nos damos conta de que o Senhor Jesus Cristo nos tem advertido, e a obrigação nossa sempre está batendo na tecla de que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se nós somos amados pelo mundo, também é porque o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, vamos anotar no caderno, se possível, dando início a mais uma jornada
de um evangelho de salvação contra apresentando o evangelho da condenação. Mas ambos estão em Cristo Jesus. Só que um está pelo Espírito e o outro está pela carne. É como o Senhor Jesus Cristo nos conta a parábola da videira verdadeira. João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Ó, toda vara que está em mim que não produz fruto, esse não produzir fruto que Jesus fala, são os frutos da obediência, são os frutos da luz, são os frutos da santidade, são os frutos da lealdade, da sinceridade, da honestidade. O irmão Alberto perguntava sobre que um pastor dizia para ele de crente, evangélico e cristão, e argumentou que tinha irmãos, uns 8 a 10, os ele pegar frente com ele e não pagar. Exatamente. É o crente desobediente e o crente obediente. Ou seja, o crente que está em Jesus pela carne é aquela vara que está nele que não produz fruto. O fruto que devemos produzir, que é o fruto da fidelidade, da lealdade, da sinceridade, da gratidão, do amor, da misericórdia, do perdão, da paciência. Então, vocês podem tomar aí para início de navegação no Espírito Santo do Deus vivo, para que entendamos. Vamos tomar aí em Romanos capítulo 8, vamos tomar um pouquinho desta água. Esta água, esta doutrina, esta palavra de Deus que ilumina, que esclarece, que engrandece, que purifica, que enaltece a vida daqueles que querem andar e viver na luz. Diz o apóstolo Paulo: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o estado da graça, viu, irmãos? Os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses que não andam segundo a carne são aqueles que estão na graça. Esses não precisam de cumprir a lei, porque já está vivenciando a santidade. Não está no estado de transgressores da lei, porque não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E o crente que anda segundo o Espírito não está em pecado, porque andar em Espírito é não transgredir os santos, justos, benditos mandamentos do Deus Altíssimo, de Jesus Cristo também. Então, quando Paulo diz: olha, irmãos, não há condenação, nós devemos entender, não há condenação como? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando Paulo destaca, faz essa alusão, ele deixa bem claro que em Jesus Cristo existem aqueles que andam segundo a carne. Isso é claro e evidente, por causa do joio e do trigo, dos bodes e as ovelhas estão juntos, mas um é joio, o outro é trigo. Ou seja, um está vivendo, andando pela carne, e se morrer pela carne, na carne não há salvação. E aqueles que andam segundo o Espírito, esses alcançaram o estágio da graça que muitos falam. Muitos gostam de lançar na nossa face
quando nós vamos admoestar, quando nós vamos disciplinar, e dizem, como gostam de dizer, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Como se ser salvo pela graça fosse permitir o estado de pecado de cada um de nós? Não, irmãos. Salvo pela graça é estar na graça, e estar na graça é vivenciar o deserto de pecado, é não estar no pecado, é não se encontrar na carne, mas se encontrar em espírito. A palavra de Deus, Paulo é bem claro no versículo 4, quando ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus amados, as pessoas ficam embolando o evangelho da perdição, embola, de maneira que todos os que estão andando pela carne, não querendo abdicar-se, não querendo renunciar a si mesmo, então tentam ficar debaixo da palavra que está salvo pela graça e não pela lei, que não tem que guardar mandamento, porque está salvo pela graça, que não tem que pagar nada, porque Jesus Cristo já pagou. Isso é doutrina do diabo. Isso é estatutos de demônio, que Paulo está falando claramente. Meus irmãos, medita na palavra de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Nós quem? Não é nós que estamos lendo, não. Nós, aqui ele se refere, nós, todos aqueles que não andam segundo a carne. Não é nós, porque estamos lendo. Então é muito fácil, camarada, pegar, abrir a Bíblia, procurar esse versículo e citar, se justificando, porquanto foi exortado a abdicar-se do pecado. Aí ele diz: é porque aqui está escrito, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E esse nós ele lê diante da congregação. Nós, aí fala para os irmãos, nós, irmãos, para que a justiça se cumprisse em nós, irmãos, que não andamos segundo a carne. Aí é um tal de... Aí todo mundo grita, e é um bocado de línguas estranhas, de todos os jeitos, de todos os tipos, e há aquele barulho na igreja. Porque os irmãos não explicam que a palavra de Deus chama de nós os que não estão andando segundo a carne, mas os que estão andando segundo o Espírito. E é por isso que nós vemos, como o irmão Alberto disse, pastores sendo traiteiros, velhacos, mal pagadores, e outros até que estão expulsando as ovelhas de dentro da igreja, quando deveria colocar as ovelhas em disciplina, né, para estar lá orando por eles, para eles estar ouvindo a palavra de Deus, para eles estar ouvindo cânticos e tentar levantar o irmão da queda. Não, a ovelha caiu, poxa, está na beira do precipício, ele vai lá dar um chutão, vai para lá, seu miserável, pá, empurra lá no precipício. Aí o crente acaba de se lascar todinho, coitado. Quem é esse nós? Não sou eu o pregador, eu sou o pregador. Mas estamos lutando para fazermos parte deste bojo, aleluia. É dever nosso, é obrigação, tem que ser preocupação, questão de honra, lutarmos contra nossas vontades, nossos desejos pecaminosos.
né? Porque nós, pregadores e os que eu conheço, principalmente aqueles que andam dizendo, andam pregando que são salvos pela graça, que não tem que guardar mandamento, porque quem guarda mandamento está na maldição da lei, torcendo a palavra de Deus para a sua própria condenação. Pega este versículo 4 e diz: e não somos salvos pela graça, está escrito, porque a justiça da lei se cumprisse em nós, só isso, se cumprisse em nós, mas não completa a frase, se cumprisse em nós, vírgula, nós quem? Aqueles que não andam segundo a carne. Se cumprisse em nós, são aqueles que já andam segundo o Espírito. Como Paulo pôde falar, como Paulo pôde redarguir e escrever a muitos dos irmãos e outros também, o Tiago também podia e pode. Até o próprio Pedro, ele que se converteu, ele que quando andava com Jesus Cristo e não podia falar isso. Pedro, enquanto não se converteu, Pedro não estava entre os que foram justificados. Aqueles que foram justificados pelo Mestre, pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que já estavam prontos para morrer, se preciso fosse, por causa do Rei Jesus, como muitos não abriram as suas bocas para negar, mesmo ante o cutelo, ante a fogueira, tantos lá morrendo, queimados, e eles: não vamos negar, não vamos renunciar a Jesus. Outros sendo lançados às feras, devorados, outros decapitados, partidos no meio, outros lá na arena para os gladiadores passar as espadas. E quando o inquiridor dizia: e aí, este é seu filho, ou você renuncia ou ele morre, eu dizia: ele vai morrer, mas não vou renunciar a Jesus. Estes são aqueles que ensejam o bojo do nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje qualquer pregador, o cidadão é candomblezeiro, o cidadão está vendo demônio dentro de casa, está correndo doido pelas portas aí, pelo mundo afora, está sendo possuído por Exu, por Pombagira, está profetizando mentiras, está pregando interessado em dízimos e ofertas, e fala: eu sou salvo pela graça. Meu irmão, o antônimo de graça é desgraça. Minha irmã, o antônimo de graça é desgraça. Se nós ainda estamos andando segundo a carne, nós não podemos falar: eu sou salvo pela graça. Mas, se você aí, meu irmão, minha irmã, pastor, se você não pratica mais as obras da carne, graças a Deus você está preparado para deixar esta terra. Porque é como Paulo diz: combati o bom combate, e encerrei a minha carreira, eu guardei a fé. Porque ele diz já: para mim morrer agora é ganho, mas quando eu viver, é Jesus Cristo. Vida minha, Jesus. E é por isso, meus irmãos, que a nossa majestade, o Rei Jeová Deus, nossa majestade, o Rei Jesus, e a nossa majestade, o Espírito Santo, Deus Consolador, nos entregou esta missão de, por um determinado tempo, vim pregar este Evangelho, que tanto serve para mim, porque corta em mim, como também corta em você.
Porque esta palavra ela é uma espada de dois gumes. Ela corta em você, que muitas vezes fica bicudo, outros até desligam o rádio, outros não querem nem ouvir, não tem problema. Só que a hora é agora e o tempo é esse de ouvir e procurar se enquadrar, se adequar às normas, os ditames divinos. Porque não é o que nós queremos, não é como nós queremos, mas como Deus determinou. Meus irmãos, tudo tem regras, tudo tem um fundamento. Só o ministério de Jesus Cristo é que tem que ter inovações, mudanças, não tem não. Não existe mudanças no ministério de Jesus Cristo. A única mudança que existe no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a nossa metamorfose, a nossa transformação, que temos que sair do viver da carne para o viver pelo Espírito, para que aí então sim possamos dizer, e que nem é devido dizer, se você já está andando pelo Espírito e você bater no peito e dizer eu estou na graça, e você afrontar seu irmãozinho por causa disso, você já perdeu a graça. Porque o estágio de andar em Espírito é uma misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque ser humano nenhum alcançará viver em Espírito se dos altos céus o Senhor não permitir. Ele quer isso. Por isso que Ele deu o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos andar, para que nós pudéssemos viver em Espírito, para que assim nós não sejamos condenados. E amou Deus o mundo, está lá em João. Muitos gostam desse versículo, mas passa muito por longe de querer aplicar, meu filho Rai, de querer se esforçar, porque a carne ela é terrível. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, é necessário atentar. Amou Deus o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, é só isso para aquele que nele crê e já tem a vida eterna? O diabo crê, estremece e não tem a vida eterna. Muitos pastores crê, só que não estremece, que se estremecesse não estaria barbarizando, não estaria bagunçando, não estaria praticando tanta heresia, tanta imoralidade nos cultos, tantas mentiras, tantos enganos, tanta arrecadar de dízimos e ofertas. Então, amados irmãos, Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos alcançar, vivermos em Espírito. Aí sim, não existe condenação, meu filho amado. Enquanto estivermos praticando as obras da carnalidade, não estamos vivendo em Espírito. Digamos assim, há 50 anos eu vivi na carne 23 horas e 59 minutos por dia. Andou um ano a mais, aí eu já estou vivendo na carne 23 horas e 58 minutos. Passa os dias, eu venho para 23 horas. Passa os dias, eu venho para 22 horas por dia. Dias passam, eu venho para 20. Dias passou, eu venho para 19. Dias se passa, aí eu já estou vivendo na carne 19 horas. Os anos se passaram, de repente eu me vejo andando na carne 10 horas por dia.
Os anos se passou, de repente, tudo isso com lutas, jejuando, orando, pedindo a Deus poder para não fazer o que a carne quer. Então, anos se passam, então eu chego a olhar assim e digo, rapaz, eu estou passando 1 hora na carne por dia. Vai chegar momentos nas nossas vidas que você vai dizer assim, hoje eu entrei na carne, mas eu passei a semana toda sem entrar na carne. Quando chega um determinado momento, alguém lhe faz uma determinada desfeita, uma determinada vergonha, e de repente, quando você menos espera, já entrou na carne. Se naquele momento que você saiu do seu estado santo, do seu estado de espírito, e caiu na carne e você morrer, está condenado. Você pode ter vivido 30 anos em espírito, mas se na hora de morrer, naquele segundo você entrou na carne, é o que está escrito. Não sou eu que acho isso, nem sou eu que entendo assim, nem sou eu que penso assim, não sou eu que quero assim. É Deus que estabeleceu assim. Daqueles 30 anos de você andar no espírito, você morreu na carne, a não ser que Deus, lá no dia do juízo, adote outro procedimento. Mas agora está revelado que seremos condenados. De igual modo, ele nos diz, se você estiver vivendo 30 anos de carnalidade, 30 anos de pecado, e no dia que você for morrer, você alcançar aquelas horas antes de morrer, até minutos, um ladrão na cruz, o ladrão até não pedir ao mestre, até não dar testemunho lá na cruz, ele estava condenado. Veja como acontece. Ele estava condenado, mas quando ele diz assim, rapaz, por que você fala assim com ele? O ladrão falando para o outro ladrão, rapaz, este homem não pecou, rapaz. Olha, então ele agora começa a dar testemunho de quem é Jesus. Ele ali crucificado, ele começa a pregar na e aqueles que estavam ao redor da cruz ouviram o ladrão pregar. Até os incrédulos ouviram da boca do ladrão um testemunho. Meu amigo, meu companheiro, nós dois somos ladrões. Meu amigo, por que você não teme de falar assim com ele, meu amigo? Nós dois estamos aqui porque somos ladrões. É justo que a gente pague o castigo, mas este aí, não, meu amigo. Esse que está entre nós, ele não cometeu pecado nenhum para estar aqui. E volta para o Rei Jesus e diz, Senhor, oh Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-nos, até aquele momento, aquele ladrão estava na carne, aquele ladrão não estava no espírito. Mas quando os lábios do rei se abrem, disse, meu filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, quantas pessoas entendem o que o Senhor quer para mim e para você? Quantas pessoas vivem momentos bons de crente, tudo é felicidade, está tudo prosperando, e ali ela é fiel quando tudo está bom. E quando vêm as provas, aí ele desiste. Exatamente quando ele desiste, desvia, vai para o mundo e morre. É isso que o Jeová Deus quer que entendamos. Porque ele desviou. E lá no mundo desviado morreu. Todo o tempo
tempo que ele passou de crente, 60 anos, foi pastor, foi pregador, foi missionário, foi missionária, operou maravilha, expulsou demônios, curou enfermo, foi. Falava línguas estranhas, profetizava, revelava. Mas no dia que morreu, virou as costas para o rei. Que o Senhor derrame da santa unção sobre nossas vidas, amados. Que o Senhor derrame da sabedoria, do entendimento, se você está buscando. Se você está buscando entendimento, se você está buscando discernimentos para se qualificar, para se preparar, para andar, viver em espírito, morrer, para deixando esta vida. Aquele que deixa esta vida em espírito não morre, mas salta da morte para a vida. E tem muita gente que quer se apossar de versículos assim: irmão, porque nós não morremos, nós saltamos da morte para a vida. Você e eu só saltaremos da morte para a vida depois de convertidos. Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Para estar falando línguas estranhas, está pregando, está na igreja, pastores, missionários, grandes homens, não quer dizer nada. Não quer dizer nadica de nadica. O que quer dizer alguma coisa é vida santa. O que é que Jesus Cristo nos ensina no Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Você sabe o que quer dizer santificado seja o vosso nome? O nome do nosso Deus não é santificado? E por que Jesus diz que nós devemos, quando orar, falar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome? Agora tem irmãos que ligam perguntando, já querendo ensinar uma coisa que está entendendo pela letra. Enquanto estivermos na letra, irmãos, a gente nunca vai concordar. Não. Da letra eu não quero nada, eu tenho muitos cursos. E nada de um deles me aproveita a não ser para falar eloquentemente. Mas falar eloquentemente não é falar nem sempre a verdade. Porque muitos estão usando o poder da loquacidade para estar roubando as ovelhas, para estar roubando dízimos, para estar roubando as ofertas e caluniando os irmãos, dizendo que são os irmãos que quando não dá o dízimo roubam. Então que Deus tenha misericórdia. Então, para que a lei da justiça se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, é para aqueles que já estão em espírito. Se você está em espírito, amém. O Senhor Deus diz àqueles que já estão em espírito: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E eu e você e outros que estamos lutando para sair dessa infernal carnalidade, que todos os dias nós somos provocados. Todos os dias nós somos provocados. E a nossa carne entra em ação querendo ir para cima. E isso não é andar em espírito. Que Deus tenha misericórdia. Nós estamos ouvindo aí falar em quinta-feira santa, em sexta-feira santa e sábado de aleluia. Para nós que queremos a verdade da Bíblia, só existe um dia santo, aquele dia que Deus escreveu, debaixo de trovões e relâmpagos e fumaça, e um monte fumegando, sábado. O resto é a criação do homem, é do evangelho paradoxo, é do evangelho anátema, é do evangelho mentiroso. Nós estamos pregando para quem quer a verdade. Não estou tocando nem batendo em quem acredita que é o domingo, em quem quer o domingo. Não, eu estou pregando a verdade. Quem quiser o domingo, siga o domingo. Mas se quiser o certo, é o sábado. Deus continue lhe abençoando por essa tolerância, por estar conosco nesse mistério de pregar o evangelho da salvação, de dar testemunho verdadeiro que
quem é o nosso rei e quem é o dono da nossa igreja. Só tem um, é Jesus. Fica com Deus. Fui.